Enquanto os irmãos abrem, quero dizer que é uma alegria, após uma semana, poder estar de volta junto à minha igreja, meu povo. Os irmãos sabem que na semana passada eu estive atendendo o convite da primeira igreja congregacional lá em Caruaru, e eu faço menção de que tanto o pastor Thomas como a igreja enviou uma palavra de retorno a vocês, agradecendo pela generosidade de vocês em terem cedido o vosso pastor para estar lá com eles, naquele momento festivo, 126 anos de aniversário, de existência. Foi uma bênção, de fato, para mim poder estar lá com eles, mas é uma alegria ainda maior estar de volta com vocês. Lucas, capítulo 20, do versículo 27 até o versículo 40, nós estaremos lendo e em seguida, mais uma vez orando, e os irmãos podem, por favor, tomar o seu assento. Os saduceus e a ressurreição. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com uma viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, alguns dos escribas disseram: Boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Feche seus olhos, vamos orar e pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus, derrame, Senhor, da Tua graça sobre nós como igreja. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome e nós somos tão necessitados de que o Senhor fale conosco. Eu sou necessitado de que o Senhor me conceda mais uma vez graça da Tua parte, para que eu seja apenas um instrumento, apenas um vaso nas Tuas mãos, para que a Tua palavra seja pregada de modo fiel, claro, edificante para a Tua igreja. Da mesma forma, aqui está o Teu povo, que veio até este lugar para ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, fale com cada um, que o Senhor possa fortalecer, santificar aqueles que já são Teus, que o Senhor possa chamar da morte espiritual para a vida espiritual aqueles que ainda não reconheceram os seus pecados e Cristo como seu Salvador. Enfim, Senhor, que a Tua palavra cumpra aquilo que ela mesmo diz acerca de si mesma, que ela não volte vazia para Ti mesma. Assim eu te oro, desde já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Filhos da ressurreição. Esse é o tema da nossa exposição de hoje. E eu quero começar a nossa exposição fazendo algumas perguntas que surgiram na minha própria reflexão enquanto meditava nesse texto ao longo dessa semana. Como será que as coisas vão ser no céu? Como será? Essa, sem dúvida alguma, é uma pergunta que qualquer crente que tenha um pouquinho mais de tempo, uns meses, ou já fez publicamente, ou já fez para alguém em particular, ou já fez a si mesmo. Como as coisas serão no céu? Tem coisas que eu faço aqui, que eu vivo aqui, que eu experimento aqui nesta vida, que eu gosto muito. Será que isso que eu gosto tanto
nesta vida, será que eu vou experimentar, viver, desfrutar disso no céu? Por exemplo, eu gosto muito do mar. É um exemplo. Será que no céu haverá algo semelhante ao mar? O que eu vivo aqui, eu continuarei vivendo lá? Sim, não, em que proporção? Será que lá, no céu, eu terei o que fazer? Porque às vezes, quando eu olho para a Bíblia e para as partes da Bíblia que remetem ao céu, à glória, à eternidade, sobretudo Apocalipse, as visões de João do céu, o céu parece ser um lugar assim, meio que de um louvor sem fim, em que os seres que estão no céu não descansam, porque a Bíblia fala em Apocalipse que eles louvam a Deus continuamente. O céu parece ser assim, meio que um lugar que você só faz uma coisa: adorar a Deus, louvar a Deus continuamente, sem descansar e sem parar. E eu confesso, pastor, que isso não me atrai muito. Eu acho que o céu, se for só isso, o céu é meio que um lugar sem graça. O céu é um lugar que não tem muita coisa para fazer. Talvez eu faça mais coisas aqui do que eu vou fazer no céu. Então, eu começando a nossa exposição com essa pergunta, ou com essas perguntas, talvez você reflita, então é hoje que o pastor vai trazer para a gente um script de como é que vai ser no céu. E a resposta é não. Esse não é o tema da nossa exposição, da nossa reflexão de hoje. E mesmo que fosse, nós não conseguiríamos fazer isso em uma exposição apenas. Porque, por exemplo, um dos textos de Apocalipse mais famosos, que trazem uma ideia de como será no céu, é Apocalipse 21:1. O primeiro versículo do capítulo 21 de Apocalipse. Eis que vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aí qual é o final do versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse? E o mar já não existe. Então está vendo que não vai ter mar no céu? É o que muitos pensam, mas não. Se nós fôssemos só aqui meditar no capítulo 21, versículo 1, teríamos que gastar um tempinho explicando. Neos aqui, a palavra novo aqui não é neos, não é algo do zero, é kainos, é restaurar aquilo que já existe. Então, esta criação que nós vivemos, ela será restaurada. Isso aqui não será destruído e nós vamos subir para o céu. Mas, como eu disse, precisaria de um pouquinho mais de tempo para explicar que o mar já não existe. Quando você volta a alguns capítulos anteriores, mar em Apocalipse e na literatura apocalíptica é sinal de revolto, de guerra. Aqui é o sistema mundano caído, já não existe mais. Não é o mar literal que nós estamos acostumados. Então, nós não vamos conversar mais profundamente sobre a eternidade e sobre aquilo que a Bíblia fala sobre o céu. Mas nós vamos meditar hoje, sim, sobre alguma coisa relacionada ao céu, como nós vimos aqui já na nossa leitura. Mas para isso nós precisamos lembrar onde nós estamos. Nós ainda estamos na terça-feira. São os últimos dias de vida do nosso Senhor. A quarta-feira ainda não chegou, está chegando, mas não chegou. Ainda é a terça-feira. E ainda as violentas ondas da perseguição. Imagine um mar revolto e ondas bravíssimas que quebram no início, na arrebentação do mar, lá no começo da areia. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente olha para essa seção do capítulo 20 aqui de Lucas. Essas ondas, elas continuam vindo e continuam arrebentando sobre o nosso Salvador. De modo que nós estamos sim nos aproximando da seção do Evangelho que vai falar mais sobre o martírio físico do Senhor, inclusive daquilo que ele vai sofrer em seu corpo físico, mas de fato o seu martírio, a sua paixão, o seu sofrimento já começou. O Senhor não começou, o sofrimento dele, o martírio, as pancadas no nosso Senhor, elas não começaram quando ele teve o seu corpo físico atacado. Começaram quando ele foi duramente perseguido durante todo o seu ministério terreno, e agora, como já vimos, dentro da cidade santa. É a terceira onda violenta que vem sobre o Senhor. Esse povo não descansa. A primeira onda foi composta pelos fariseus, os escribas e os anciãos, perguntando a ele de onde é que vinha a autoridade dele. Ainda o mar estava puxando de volta, que veio com força uma segunda onda. Agora eram espiões travestidos de homens piedosos, indagando sobre o imposto. É lícito entregar o imposto a César? E agora então vem os saduceus.
como nós vamos ver quem eram esses homens, esse grupo, esse partido político. O fato é que cada um desses grupos tinha interesses próprios, particulares, mas eles também tinham uma coisa em comum. Inclusive, alguns desses grupos, como nós vamos ver, eles eram grupos rivais, partidos políticos que não se davam bem dentro do judaísmo, mas eles tinham uma coisa em comum, um interesse em comum. Malignamente, eles se revezavam, onda após onda, no intuito de ver quem derrotaria, quem venceria, quem desbancaria, quem desmoralizaria esse tal famoso Jesus de Nazaré. O versículo 27 nos diz que os saduceus chegaram perto do nosso Senhor. Esse grupo, esses homens, esse partido político que dizia que não havia ressurreição. Os saduceus, e diga-se de passagem, é a primeira e única vez que esse partido é referido aqui no Evangelho segundo Lucas. Aqueles que acompanharam as exposições lá na segunda obra de Lucas, ou seja, Atos, lembram que nós referimos algumas vezes, porque lá eles foram mencionados algumas vezes. Aqui é a primeira vez no Evangelho e única que eles são mencionados, e é um outro partido político que havia dentro do judaísmo, assim como os fariseus. Pensa-se que esse partido político ele surge 2 séculos antes do nosso Senhor nascer, e que na verdade eles são descendentes diretos de um sumo sacerdote que oficiou no tempo de Davi e de Salomão, chamado Zadok. Você vai encontrar menção a Zadok tanto em 1 Reis como em 1 Crônicas. E esse partido político, esse grupo chamado saduceus, tanto eles como as suas ideias, os seus pensamentos, graças a Deus, pela providência divina, foram extintos, ficaram pela beira do caminho, de modo que tudo que nós sabemos dos saduceus ou estão descritos na Bíblia, ou estão narrados no Novo Testamento, ou estão narrados em histórias, em livros de história, como no caso de Antiguidades, de Flávio Joséfo. Então, o que nós sabemos? Esse grupo era composto de homens ricos, eram aristocratas, alta sociedade dentro do judaísmo. E por causa da sua condição financeira, eles não eram como os escribas. Atenção, porque isso vai ser novamente mencionado mais na frente. Eles não tinham grande conhecimento da lei, eles não eram estudiosos da lei, eles não eram teólogos, mas como eles eram muito influentes e tinham uma condição financeira muito boa, eram aristocratas, eles tinham uma ligação muito próxima com o sumo sacerdote no templo, nos dias em que eles andaram no Novo Testamento. Mas apesar deles terem contato, serem judeus e terem contato com a alta cúpula do Sinédrio, com o próprio sumo sacerdote em pessoa, esses homens não eram fiéis às Escrituras. Pelo contrário, como eles tinham uma condição financeira muito boa, eles confiavam nas riquezas. As coisas espirituais eram desprezadas para eles. Eles tinham uma mente muito mundanizada, de modo que tudo aquilo que fazia com que eles lucrassem alguma coisa era do seu interesse, inclusive o Império Romano. Eles eram simpatizantes dos ideais romanos, de modo que eles tinham, inclusive, alguns favorecimentos por parte de Roma e alguns lucros. Era um jogo de interesse entre os saduceus e o Império Romano. E essa postura antipatriota, eles não eram a favor de Israel, fez com que muitos judeus piedosos fossem contrários, se opusessem aos saduceus. De modo que, como eu disse, eles não eram fiéis à palavra, à Escritura, não tinham nenhum tipo de compromisso com a palavra. E eles já começavam desprezando praticamente todo o Antigo Testamento. Para os saduceus só era válido, só era digno de qualquer tipo de estima o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, os livros escritos e entregues por Moisés. Até as tradições rabínicas, aquilo que os rabinos, os mestres ensinavam, eles desconsideravam. E aí onde é que estava o problema? Porque as tradições rabínicas, o ensino dos mestres, dos rabinos, eram de extrema importância para os fariseus, porque afinal de contas era a interpretação que eles davam à lei. Era a interpretação tendenciosa que os fariseus queriam dar à lei para que eles pudessem, infelizmente, manipular a vida religiosa do povo. Os saduceus não queriam saber
das tradições rabínicas, por isso que esses dois grupos, dois partidos políticos dentro da igreja, eles eram opositores. É por isso que lá no final das exposições em Atos, especificamente no capítulo 23, o Espírito Santo, quem estava aqui deve lembrar, conduz o apóstolo Paulo numa estratégia espiritual e inteligente de colocar esses dois grupos, pregando o Evangelho, colocar esses dois grupos, as ideias, os pensamentos teológicos deles em conflito, de modo que eles entraram numa confusão e numa gritaria no Sinédrio, de tal forma que o julgamento de Paulo teve que ser interrompido. Eles, de fato, não se davam bem. Quando você escutar saduceus e fariseus, não pensem que eles faziam parte do mesmo grupo político, porque eles não faziam. E, por fim, o que nós sabemos, tanto da história como da Bíblia, é que esses homens mundanos, secularizados, eles acreditavam basicamente apenas no mundo material. Eles negavam todo tipo de ideia espiritual ou mística. Por exemplo, seres celestes, angelicais, anjos, por mais que eles estivessem, inclusive, descritos, expostos, revelados na Torá, no Pentateuco, eles desconsideravam a imortalidade da alma, desconsideravam qualquer tipo de juízo, de punição após a morte, e, consequentemente, eles também desprezavam a ideia da ressurreição. Eles diziam que esse era um conceito novo, um conceito que havia sido importado do Império Medo-Persa. Quando eles são libertos depois do cativeiro babilônico, eles dizem que a ressurreição não existe. De modo que um testemunho bíblico da própria Escritura acerca de quem eram os fariseus, nós encontramos em Atos capítulo 23, especialmente no versículo 8, quando é dito: pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então estava feito lá o sacero, eles brigaram entre si. Estes eram aqueles que se aproximaram de Jesus. É a terceira onda que está vindo sobre o nosso mestre. Versículo 28, perguntaram a Jesus: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Talvez essa pergunta ela fosse um enigma que já havia sido usado muitas vezes pelos saduceus, talvez até no embate contra os fariseus, porque haviam discussões teológicas, e talvez esse enigma, essa pergunta, vamos trazer aqui para uma linguagem mais atual, essa pegadinha, não havia sido vencida ainda. Talvez os saduceus se aproximaram de Jesus crentes de que iam conseguir vencê-lo com este argumento, porque é provável que nem os próprios fariseus, como nós vamos ver, que há escribas aqui prestando atenção no que está acontecendo, e eles ficam em silêncio para ver o que Jesus vai responder, porque muito possivelmente eles mesmos não teriam respondido, só sabem dizer no final: muito bem, mestre, boa resposta, eu teria dito a mesma coisa. Esse enigma talvez não tivesse sido respondido, e eles vão usar o Pentateuco, eles vão usar Moisés, eles vão embasar o seu intuito maligno contra Jesus na Escritura. Eles vão usar a Escritura, mas a sua intenção não é piedosa. A sua intenção é provar que a ideia da ressurreição, que já havia sido defendida por Jesus aqui neste Evangelho, no capítulo 14, versículo 14, quando ele vai discorrer naquela controvérsia que houve entre os discípulos: quem é que vai sentar no primeiro lugar, no lugar de honra? O Senhor já havia falado sobre a ressurreição, que na ressurreição as coisas seriam definidas. Eles querem mostrar que a ideia da ressurreição, que eles sabiam que Jesus acreditava e já havia pregado sobre ela era ridícula, ela era insustentável. Então eles vão levantar uma questão aqui no versículo 28, sobre uma viúva que o marido morre e não deixa filhos, e que a lei de Moisés prescrevia o que deveria acontecer nesses casos. A questão que está sendo levantada aqui, de fato, está na Escritura, está na lei. É o casamento levirato. Levirato, irmão do irmão. Pode parecer uma redundância, mas não é. A ideia era o seguinte: a lei dizia o seguinte: quando um homem morresse sem filhos, o seu irmão deveria se casar com a viúva, ter filhos com essa viúva,
para que o nome do seu irmão falecido não fosse esquecido para sempre, de modo que o primeiro filho deste casal, ele não era filho do seu pai biológico, mas ele era considerado filho do irmão falecido. Isso é originado em Gênesis, no capítulo 38, versículo 8. Há uma situação em que um dos filhos de Judá morre, e então Judá diz ao seu filho que permanece vivo, Onã, Gênesis 38, 8, ele diz: tenha relações com a mulher de seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. E isso que é iniciado aqui, lá no primeiro livro em Gênesis, é confirmado na repetição da lei, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, está de fato prescrito na lei: se dois irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Não, seu cunhado a tomará, a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Versículo 6, o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel, para que a memória deste não se apague em Israel. Então, não era algo inventado, era um dever legal, era uma prescrição da lei em Israel. De modo que, se você continuar lendo aqui Deuteronômio 25, você vai ver que se o irmão que ficou vivo negasse esse direito à viúva, ela poderia cuspir-lhe, tirar a sandália do seu pé e cuspir na sua cara e dizer: seja feito assim com você. De modo que no versículo 10 é dito que aquele irmão que não honrasse a memória do seu irmão falecido, a sua casa seria chamada de a casa do descalçado. Era uma prescrição legal. E então agora, anunciado o preceito, eles vão trazer o caso concreto, versículo 29 ao 33. Qual é o caso concreto? É simples e resumido. Uma viúva que enterra 7 maridos, sem filhos. E depois ela morre, ainda sem filhos. Veja, a grande questão desse enigma não é o fato dessa sepultadora, dessa exterminadora de maridos, não ter tido sequer condições. Ela matou tão rápido os seus maridos que ela não teve condições de ter filho nenhum com ele. A ideia não é essa. Eles não querem saber disso. A dúvida deles é com relação à ressurreição. Se a ressurreição é real, você não defende a ressurreição, Jesus? Se ela é real, com quem ela vai casar na ressurreição? Ela é esposa de quem? De qual dos 7? Ora, vamos logo começar pensando. Se a argumentação deles procedesse, eles nem precisavam ter dado um exemplo tão grosseiro. Diziam que 2. Um primeiro morreu, casou com o segundo também morreu, mas eles quiseram dar uma ênfase. Há aqueles que digam, com relação à numerologia judaica, que eles quiseram dar um exemplo drástico. Morreram 7. É um caso perfeito para o seu juízo, ó Jesus. Então eles estão trazendo não só a lei, como um caso difícil de ser analisado pelo Senhor. Só que existe um detalhe, ainda na lei. Na lei de Moisés, não era permitido o casamento poligâmico, ou seja, o casamento entre uma parte e muitas partes. Por exemplo, uma mulher e muitos maridos, ou vice-versa. Não. O casamento era e continua sendo monogâmico. É um homem para uma mulher. Essa é a grande questão. Esse é o grande embate. Essa é a grande dúvida. Na ressurreição, casamento monogâmico, para que a lei não seja cumprida, ela é esposa de quem? Observe, não é a primeira vez que você vai ouvir isso. Aqui, os saduceus, que não eram teólogos, eram leigos, eles estão citando o casamento do levirato de modo correto, de acordo com a lei. O problema, que nós vamos começar a meditar agora, é que eles estavam indo além daquilo que a lei dizia. Eles estavam fazendo inferências, estavam trazendo acréscimos à lei, acréscimos que não existiam. Porque, infelizmente, a verdade é essa. Em nenhum lugar do Antigo Testamento, nem mesmo da Torá, foi dito, em nenhum momento você não vai encontrar que há um casamento na ressurreição, que há casamento na eternidade. Eles fizeram essa inferência, colocaram isso no texto, mas isso não está na lei. E talvez fique
além de explícito para nós, a postura maldosa e equivocada desses saduceus, talvez fique, mas nós devemos trazer o ensino que esse evangelho traz para nós nessa noite e contextualizar a nossa própria realidade. Por quê? Porque, infelizmente, não é difícil de nós encontrarmos no meio do povo de Deus, no meio da igreja, assim como está acontecendo aqui, essa mesma postura em muitos cristãos. E, infelizmente, essa mesma postura em cristãos que estão ligados à liderança na igreja, a mesma postura. Trazer inferências à palavra de Deus que não estão na palavra de Deus. Assim como esses saduceus leigos, assim como esses saduceus não autorizados a manipular a palavra de Deus, a trabalhar com a palavra de Deus, foram irresponsáveis, tanto na interpretação daquilo que a Escritura diz, como na aplicação. Eles estão trazendo uma aplicação que não cabe no texto. Assim existem hoje líderes cristãos fazendo acréscimos perigosos, acréscimos até maldosos à Escritura. De modo que Lucas não registra isso, mas os outros dois evangelistas paralelos, tanto Marcos como Mateus, trazem a célebre frase que todos nós já conhecemos como crentes. A diferença é que Marcos traz essa frase como uma pergunta. Marcos 12, 24. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem a Escritura nem o poder de Deus? Já Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 22, versículo 29, traz a mesma fala, só que como uma afirmação. E aí, como nós sabemos, não há aqui nenhum tipo de choque ou contradição entre os evangelhos. Um levanta e o outro corta, como nós dizemos no vôlei. Mateus diz, ele afirma, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Aconteceu com os saduceus, assim como ainda acontece hoje com muitos cristãos que se aventuram na liderança da igreja, ou mesmo que ocupam cargos e funções importantes, trazendo conceitos estranhos ao Evangelho, que trazem um dano grosseiro à vida do rebanho, que aprende aquilo que a Bíblia não ensina. Por exemplo, irmã, não é pecado usar calça, viu? Você pode usar calça. Isso não está na Escritura, nem literalmente e nem por inferência. Não está literalmente, mas aqui o contexto quer dizer isso. Não. É só um exemplo. Trazem um dano terrível para o rebanho de Deus. Não coma galinha cabidela e por aí vai. Mas não trazem um dano terrível apenas ao rebanho, apenas ao povo de Deus. Não. Trazem um dano terrível para os ministros do Evangelho, que são fiéis no seu ofício e no seu chamado. Porque essas inferências falsas trazidas por pessoas que, na grande maioria das vezes, existem hereges preparados, eu sei disso, existem, estudados, existem, eu sei disso, mas existem muitos hereges, muitos crentes equivocados, para não chamar de hereges. Tem essa fala agora, não é? Herege e erro teológico, ok? Muitos crentes que erram teologicamente, erram biblicamente, mas também não têm sequer preparação, não foram chamados para isso, e trazem doutrinas estranhas para a igreja, de modo que quando o pastor fiel prega o Evangelho, o povo olha para a cara do pastor e diz assim: ixi, pastor, eu nunca ouvi isso. Isso é coisa sua, não é? Porque eu nunca ouvi isso. Um dano terrível à causa de Cristo. Assim, por falta de conhecimento, o erro tem entrado na igreja. Ensinos e doutrinas, como por exemplo, ouvimos hoje pela manhã, através da exposição do presbítero, a contemplação e a meditação. Que é isso, pastor? Não tem tempo para isso não. Que é isso, presbítero? Não tem tempo para isso não. Meditação, não tem tempo para isso não. Não dá não. Doutrina bíblica. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus sabe o que é meditar e contemplar, parar, sossegar a alma,
É bonito, não é? Cantar, recitar, aquieta-te, ó minha alma, porque tu estás angustiada dentro de mim. Não é bonito? Como é que a gente aquieta a alma? É no Instagram? É no Zap? Como dizem as irmãs, no Zap Zap? Não, não é. É aquietando a alma, é parando para refletir, para meditar. Mas o pastor vai chamar, irmãos, vamos marcar um tempo de meditação e contemplação, vamos fazer isso em nossas casas, vamos separar, o sábado pela manhã, o domingo, vamos acordar mais cedo, vamos acordar às 6 da manhã, vamos fazer uma conclamação geral. Acordamos de 6 da manhã, e olhe que de vez em quando eu vou visitar vocês. Fui visitar agora recentemente o irmão Flávio e a sua família, e vocês têm umas vistas aqui, cadê Dodô? Não está aqui hoje, não é? Vocês têm umas vistas aqui, belíssimas, você sobe lá, vai lá para a laje, e a coisa é maravilhosa. Vamos contemplar, vamos ver, vamos olhar para o céu. Que é isso, pastor? Isso é coisa de menino, não é? Mas soa para muitos crentes como doutrina estranha, como um ensino estranho, por quê? Porque isso não é ensinado. Agora é ensinado que usar calça é pecado, que a irmã cortar o cabelo abaixo do ombro é pecado. Muito dano, muito estrago, a causa de Cristo. Deus fala, e Ele não fala com eco, Ele não precisa que ninguém complete aquilo que Ele falou, Ele fala por sua palavra, e a sua voz ouvida é na sua palavra. É interessante, o presbítero Jackson hoje expondo, ele falou, segundo o texto de Hebreus, que questão de maturidade, não é? Meninos que tomam leite, que não amadurecem. E então, teve um momento que o presbítero falou sobre a fragilidade desses crentes de serem facilmente conduzidos por ventos de doutrina. Quem estava aqui pela manhã lembra. Aí deixa-me perguntar então a você, não é terrível, não é vergonhoso, não é? Você olhar para a sua vida espiritual e dizer, poxa, eu acabei sendo facilmente levado por um vento de doutrina, porque eu não fui maduro biblicamente para entender que aquilo não era bíblico, que aquilo era um erro. Isso é terrível, não é? Sim, é. Mas mais terrível do que isso é você ser o autor do vento de doutrina. É o vento de doutrina sair da sua boca. É pior do que você ser levado pelo vento de doutrina, é você promulgar, a sua boca ser um ventilador de falsas doutrinas. Jesus respondeu a eles, versículos 34 ao 36, os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O Senhor começa a revelar a esses leigos, que não sabem o que é a Escritura, começa a revelar a esses saduceus, que eles estão completamente equivocados, que eles estão tentando equalizar. Sabe o que é equalizar? Eles estão tentando colocar na mesma linha, estão querendo equiparar duas realidades que são completamente distintas. E aí, para que nós possamos entender o que Cristo está falando, a gente precisa voltar um pouquinho para a língua original, porque ele diz que os filhos do mundo não se casam e se dão em casamento. Mas aqui existe uma palavra-chave, mundo. Porque nessa leitura aportuguesada da tradução, nós olhamos e pensamos logo no quê? Nos ímpios, não é? Nos ímpios. Mundo é ímpio. Mas não. A palavra aqui, que é traduzida para mundo, quer dizer, no sentido mais amplo, eternidade, mas no sentido mais estrito e exatamente aqui, geração, ou, como é traduzida em algumas traduções não portuguesas, mas inglesas, eras. Então poderia ser traduzido assim: os filhos desta era, os filhos desta geração, não no sentido essa geração, a próxima, mas a geração desta era, que não é eterna, que é terrena, que é temporal, que é passageira, eles se casam e se dão em casamento. Aí agora vem a outra realidade que não se equipara a essa. Aqueles
porém, que não por causa dos seus méritos próprios, mas por causa da graça soberana de Deus, aqueles que por Deus são considerados dignos de participar das glórias da era futura, do mundo vindouro, dos novos céus e nova terra, que eu me referi aqui em Apocalipse 21:1, aqueles que foram considerados por Deus dignos de participarem da ressurreição dos justos, eles não se casam e nem se dão em casamento. Mas por que isso não acontece? O versículo 36 diz: porque não podem morrer mais. O casamento, ele é entregue com o propósito da continuação da humanidade. A humanidade, na era futura, não haverá mais a necessidade dela ser prolongada, da sua preservação ser defendida. Não. Nesse sentido, os homens, considerados por Deus dignos da ressurreição dos justos, eles serão como os anjos, que não se casam, nunca se casaram. Por que os anjos não se casaram? Porque não precisaram se casar. Porque eles fazem parte de uma fração da criação que é imortal. Foram criados, não são eternos, mas a partir da sua criação, eles permanecem permanentemente, para sempre, sempiternamente. Nesse sentido, os filhos da ressurreição serão como os anjos. Eles não se casam, eles não se casarão porque eles não precisarão mais se casar. E aí o que acontece? Muitos leigos, que não foram chamados para pregar o Evangelho, que não foram consequentemente autorizados por Deus, chancelados pelo Espírito Santo com dons para isso, pegam estes versículos 34, 35 e 36 e fazem o quê? Demonizam o casamento. Dizem que o casamento é o quê? O que nós vimos ontem, um mal necessário. Porque se fosse bom, os anjos casariam. O pessoal diz, brinca, né? O mundo, né? Que se casamento fosse bom, Satanás tinha uma mulher, não é? É uma brincadeira que a gente... mas que não tem graça nenhuma. É fruto de uma distorção daquilo que a Escritura ensina. Jesus não está aqui demonizando o casamento, como, por exemplo, Marcião, um gnóstico herege do segundo século fez, dizendo a partir desse texto aqui, trouxe inferências e disse para os seus seguidores: não se casem nessa vida, porque se vocês se casarem nessa vida, vocês não vão ser aceitos como filhos da eternidade, vocês não serão filhos de Deus lá na frente. Não, Cristo não está demonizando aquilo que Ele mesmo estabeleceu, o casamento. O que Cristo está ensinando aqui é que os remidos em glória eterna, ou seja, os filhos de Deus, aqueles que são descendência de Deus, aqueles que são herdeiros de Deus, aqueles que são filhos da ressurreição, eles estão agora numa outra realidade. Eles são exatamente o lado oposto dos filhos dos homens, filhos de Deus e filhos dos homens. Os filhos que nasceram de Deus, que são herdeiros de Deus, que são descendência de Deus em Cristo, e aqueles que são descendência de Adão, filhos da morte, filhos da ira. São realidades completamente opostas. E uma vez que os ressuscitados, aqueles que Deus considerou dignos de ressuscitarem, de participarem da ressurreição, eles são filhos de Deus, são filhos da ressurreição, não haverá mais a necessidade de vínculos familiares terrenos. Pais e filhos, não mais. Esposo e esposa, é o que está aqui literalmente no texto, não mais. Por quê? Porque agora não serão mais esposo e esposa, não serão mais pai, filho, avô, avó, tio, tia, sobrinho, sobrinha, não, serão todos o que agora? O que nós somos? Irmãos, filhos do mesmo pai. Mas espera aí, pastor, o negócio está ficando sério agora. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que no céu eu não vou ser mais filho dos meus pais? Não quero isso não. Eu amo meu pai e amo minha mãe. O Senhor está dizendo que no céu eu não vou ter mais a mesma relação que eu tenho com a minha esposa,
Com meu esposo, não, pastor, tem alguma coisa errada. Vá reler o texto, pastor. É exatamente isso que o texto está dizendo. Deixa eu dizer uma coisa a você, deixa eu perguntar uma coisa a você. A família é uma bênção, sim ou não? Casamento é uma bênção, sim ou não? Sim, nós vimos isso ontem aqui no encontro de casais de modo um pouquinho mais profundo. Sim, são bênção. Mas por que são bênção? Por que a família é uma bênção? Por que o casamento é uma bênção? Porque são dádivas, são presentes de Deus para nós. Foi Ele mesmo que nos deu. Concordamos com isso? Foi Ele que instituiu a família. Concordamos que quando nós olhamos para a Escritura e vemos a nossa relação com a nossa família, a nossa relação interpessoal, ou seja, a nossa relação com as pessoas que nos cercam, elas são bênção. É através dessas relações que Deus nos dá condições de expressarmos atributos que Ele comunicou a nós: bondade, fidelidade, amor. Eu consigo expressar amor por outra pessoa. Eu consigo expressar bondade para com outra pessoa, fidelidade nos relacionamentos com outra pessoa. Então tudo isso provém de Deus para a nossa vida. No entanto, preste atenção nisso. Por mais que a família seja uma bênção, pastor, eu amo minha família demais, e é para amar, você vai ver. Por mais que o seu casamento seja uma bênção, por mais que você tenha amigos próximos, familiares, todas essas relações, elas são sombras de algo maior. Sombras turvadas, embaçadas, embotadas, por causa do pecado. É isso que Jesus está dizendo. Nesta era, neste tempo, neste mundo, os relacionamentos, eles são necessários, foram estabelecidos por Deus, têm propósitos, mas eles são afetados pelo pecado, são turvados pelo pecado. De modo que os relacionamentos que nós vivemos hoje aqui, eles apontam para algo superior, apontam para relacionamentos superiores, perfeitos, que são aguardados, que são reservados para aqueles que são considerados por Deus dignos da ressurreição dos justos. Daquela ressurreição que não é apenas temporária, física, como aconteceu com Lázaro, não é isso. É a ressurreição integral, a ressurreição não só da alma, mas do corpo, a restauração do corpo, a ressurreição que é eterna nesta nova e incomparável era. Aí sim podemos dizer eternidade. O casamento, ele não existe apenas para a procriação, nós sabemos disso, nós vimos ontem. Ele tem um propósito principal que inicialmente é revelado na criação. Qual é o primeiro propósito do casamento revelado na Bíblia? Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Primeira informação. A criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Aí vem a segunda informação no versículo seguinte. E Deus os abençoou, criados à sua imagem e semelhança, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-la. Toda aquela questão de idônea, de onde é que Eva vai ser tirada, isso vai ser trabalhado no capítulo 2, vai ser dito, revelado no capítulo 2, mas a primeira revelação, o primeiro propósito do casamento é a procriação, a perpetuação da raça humana. E aqui Jesus está dizendo que nesta era isto está ainda acontecendo, mas na era vindoura, este propósito que foi primeiramente revelado, ele haverá sido cumprido. Na ressurreição, Cristo está dizendo, não será necessário mais trabalho humano nenhum para a preservação dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque eles já são filhos de Deus. Porque eles já são filhos da ressurreição. Porque os relacionamentos agora, nessa nova era, serão vividos de forma muito superior e muito mais perfeita do que nós vivenciamos agora. Portanto, esqueça a ideia que talvez esteja na sua cabeça há anos em que você é crente. Ou, por um lado, o casamento é um mal necessário, ou, por outro, você olhar para o seu cônjuge, para o seu esposo, para os seus filhos e dizer: eu tenho que aproveitar, porque afinal de contas, daqui a pouco Jesus volta e eu não vou poder mais te dar beijinhos, não seremos mais esposo e esposa. Esqueça isso. O que a palavra de Deus ensina, o que nós olhamos para a Escritura e entendemos em toda a Escritura é isto: que nós devemos ser fiéis a Deus
e nos relacionarmos mutuamente uns com os outros segundo os seus padrões. Meu irmão, aproveite, deleite-se na sua esposa, aproveite o máximo que você puder dela. Igualmente você, esposa, igualmente vocês, pais, filhos, familiares, amigos, aproveitem a relação de vocês dentro dos padrões da palavra de Deus. Mas não façam isso porque isso vai acabar. Ao contrário, segundo o que Jesus está falando, esta sombra que hoje é turvada pelo pecado, ela será amplificada de modo muito maior, de modo que o relacionamento que eu terei com aquela que hoje é minha esposa, na eternidade será muito superior, desfrutaremos de coisas muito superiores daquelas que nós já desfrutamos hoje, por causa do pecado. Serão relacionamentos perfeitos. Se você olhar para Apocalipse, você vai observar que no céu, que embora seja um lugar infinito de beleza, de glória e de majestade, o povo não está um aqui, outro lá, outro lá. Quando João vê, ele vê a multidão junta, ela está reunida, ela está próxima, ela está em comunhão. A sua adoração, ela não é individual e particular, e não é desarticulada, é uma adoração conjunta, harmônica, perfeita. Não pisaremos mais nos calos uns dos outros. Aquilo que hoje eu ofendo as pessoas que eu me relaciono, eu não farei mais isso. Pastor, diga mais como é que vai ser esse negócio? Traga mais detalhes. Eu só posso falar aquilo que está revelado na Escritura. Os nossos relacionamentos. Eu amo tanto minha filha, meu filho, meus familiares, meu pastor. Será muito superior. Nos continuaremos em comunhão. Podemos ter comunhão sem restrições nessa vida. Claro, com respeito, à luz da palavra. Mas sabendo que essa comunhão que nós vivenciamos, que é maravilhosa, mas ainda imperfeita, ela será aperfeiçoada eternamente. Não haverá Deus, não haverá despedidas, como muitos de vocês já precisaram se despedir de pessoas que vocês amam. Não haverá despedidas, ao contrário, vocês, eu, nós nos encontraremos lá com aqueles que já foram estar com Cristo. Para quê? Para nos relacionarmos. Você perdeu o seu pai, já partiu, já está com Cristo. Você perdeu um filho, um irmão, uma mãe, um irmão querido na fé que não era do seu sangue, mas era como se fosse. Vocês se encontrarão lá. Não para se cumprimentar e depois cada um ir para um lugar. Vocês se encontrarão para experimentar de uma relação muito superior àquilo que vocês já vivenciaram nessa vida, muito superior. Sabe por quê? Porque isso está destinado, reservado para os filhos da ressurreição. O nosso parentesco terreno não existirá mais. Sabe qual será o nosso parentesco? Celeste. Serão como os anjos. O capítulo magno de todo o Novo Testamento sobre a ressurreição é 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler só um versículo, que é o versículo 47, que se refere a Cristo e Adão, a origem de Cristo e a origem de Adão. Diz, o primeiro, Adão, o primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. A era é essa, o mundo é esse. O segundo homem é do céu. A sua certidão de nascimento, que tem o nome do seu pai, da sua mãe, a certidão de nascimento dos seus filhos, que tem o seu nome, do seu esposo, isso vai ser queimado, vai perder. Você não vai precisar mais andar com sua identidade, com seu CPF. Agora, a sua certidão de nascimento, que já existe desde a eternidade, pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Ela é que ficará por toda a eternidade. E lá você terá o nome do seu pai, e será o mesmo do meu, do presbítero Jonas, do diácono Sherlock, do diácono Severino, do irmão Pedro Simplício. Uma só família de muitos filhos, para a glória de Deus Pai. Nós seremos como os anjos, não no sentido de perdermos. Os anjos são seres morais, mas não foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos. Nós seremos como os anjos, não no sentido de perdermos a imago Dei, a imagem de Deus em nós, mas nós seremos como os anjos, no sentido de sermos imortais, de agora sermos literalmente, em todos os sentidos da palavra,
cidadãos celestes, cidadãos dos céus. De onde é a sua pátria? Eu não sou brasileiro, nem americano, eu sou do céu. Já pode dizer isso. Vou achar que você enlouqueceu um pouquinho, mas pode dizer, eu só estou de passagem. Só estou de passagem. Nós estaremos, aí sim, como João viu, unidos às hostes celestes. Está lá os 4 seres viventes, está lá os 24 anciãos, e está lá a igreja. Não como intrusa, mas como a noiva, no banquete que o Senhor prometeu para nós, a família de Deus. Pastor, mas será que ainda não vai ser chato? Os jovens podem perguntar aqui, né? Por que, pastor? O senhor não está trazendo muitas informações. Será que vai ser chato? Será que a gente vai ficar lá só louvando a Deus o tempo todo? Você acha? Eu não posso te responder. Eu posso te dizer o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, nem no meu, aquilo que Deus tem reservado, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O fato é esse. Eu não posso dizer a você tudo que vai ter lá. O que eu posso dizer a você são 2 coisas. Nós não sabemos. Não adianta nós tentarmos sentar junto, vamos tentar aqui pensar. Não conseguiremos chegar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Deus tem reservado. Isso é o suficiente. Nós só precisamos descansar nisso. Como é que vai ser a minha relação com minha esposa na eternidade, que não será mais minha esposa? Eu não sei explicar, eu não sei descrever. O que eu posso dizer é que será ainda melhor do que a relação que eu tenho com ela hoje. Porque Deus tem reservado isso para mim e para ela, porque fomos encontrados pela misericórdia dEle como filhos da ressurreição. É por isso que é importante você ouvir o Evangelho como você está ouvindo essa noite. Você é um filho da ressurreição? Diga, sou, pastor, minha fé é desse tamaninho, mas eu sou. Ai, que coisa maravilhosa, como é bom poder ouvir o Evangelho. Estou cheio de problema para resolver amanhã, mas ouvir essas coisas, parece que até a dor diminuiu, pastor. Parece que até o medo, a angústia que eu cheguei aqui diminuiu. É o Evangelho que faz isso. Mas se você não é, se você prefere ser filho da morte, se você prefere estar ligado mais a Adão do que a Cristo, ouça o Evangelho. Renda-se, em todos os sentidos da palavra, físico, emocional, espiritual, ao senhorio de Cristo, para que você possa, junto com a igreja, junto com o povo de Deus, desfrutar desta realidade muito superior. E você não fique como os saduceus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, para aqueles, que não vão ser todos, que Deus considerar dignos, eles vão ter coisas mais importantes para se preocupar do que quem é a mulher quem é o homem que ela iria casar. Versículos 37 e 38. E quanto à questão dos mortos ressuscitarem, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É interessante que a versão do rei Tiago, esse versículo 37 é assim, agora, que os mortos hão de ressuscitar, é uma afirmação de Jesus, eles vão ressuscitar. Até Moisés, diz a versão King James, até Moisés mostrou isso no arbusto, quando ele chamou o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Observe o seguinte, preste atenção, Jesus, o Supremo Pastor, e o exegeta, ele é o Logos, nós louvamos isso aqui hoje, nós proclamamos isso. O Logos de Deus poderia ter chegado para eles e dito assim, olha, Daniel 12, 2, fala assim, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno, está lá, Daniel 12, 2, ressurreição nos profetas. Jesus podia ter feito isso, mas ele não faz, porque Jesus sabe que os saduceus não levam em consideração os históricos, os poéticos, os proféticos, não. Eles poderiam dizer que não aceitamos, porque está fora do Pentateuco. Então o que ele faz? Cristo vai citar o Pentateuco. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Deus está falando com Moisés, em meio a uma sarça, a um espinheiro, a um arbusto, que estava em chamas, mas não se consumia,
e Deus se revela a Moisés, é o chamado de Moisés dizendo assim, é Deus falando, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas, pastor, será que Jesus está citando esse texto fora do contexto? De jeito nenhum. Porque no hebraico, o tempo verbal é tão claro que ele é traduzido aqui para nós na língua portuguesa. Presente perfeito. Eu sou. Esse é o tempo verbal. O tempo não é passado imperfeito, não é futuro do pretérito, nada disso. É um presente simples. Cristo está chegando para aqueles leigos que não tinham nem condições de conversar com ele sobre teologia. E ele está dando uma aula de exegese. Ele está citando o Pentateuco para eles. Ele está dando uma aula de gramática para aqueles leigos que achavam que tinham condições de inventar abordagens teológicas estranhas à Escritura. Ele está dizendo aqui a questão não é semântica. Eu não estou falando sobre o sentido da palavra. Aqui a questão não é nem hermenêutica, não é nem questão de interpretação, é exegética. A questão aqui é gramática, é pura, não há o que discutir. Jesus está dizendo, o Deus vivo, ele é presente e perfeito, Pai de vivos. Ponto. O Deus vivo, Jesus continua, não é Pai de mortos. Ele está dizendo, para você entender mais fácil ainda, Jesus não está dizendo assim, Jesus está dizendo que Deus não falou assim, eu fui pai de Abraão, passado, eu fui, mas eles morreram, agora eu não sou mais. Quando eles estavam vivos, não. Eu vou ser, no futuro, quem sabe, se eles se ressuscitarem, não. Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido há muito tempo, mas o tempo verbal daquele que conhece todas as coisas, que não erra, é o presente perfeito. Eu sou, hoje. E Cristo, olhando para a gramática do texto, diz, ele não é pai de mortos. Deus é pai daqueles que estão vivos. Deus é pai dos filhos da ressurreição. O versículo 38, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. A tradução da Nova Versão Internacional e da Rei Tiago, do versículo 38, o final, é a mais adequada em relação ao texto grego. Todos vivem para ele. Essa é a ideia. Não é Deus volta-se para as pessoas. São as pessoas que se voltam para ele. Ele vivifica as pessoas para que as pessoas se voltem para ele. Ele não se voltou para Abraão, Isaque e Jacó. Ele vivificou Abraão, Isaque e Jacó. Ele tornou Abraão, Isaque e Jacó filhos da ressurreição, para que eles vivessem para ele, e ele fosse pai deles. Ele deu vida para eles, ele os fez ressuscitar para ser pai deles. É isso que Jesus está dizendo. Então, a conclusão, versículo 39 e 40. Alguns escribas dizem, boa resposta, mestre. Interessante, não é? Aqui você já não ouve mais a fala dos saduceus. Os leigos, que não era nem para ter aberto a boca, já se calaram. Como dizem, calados estavam, calados ficaram, para não ser pior, depois dessa aula de exegese, de gramática que receberam. Mas os escribas, os advogados, para aqueles que nunca ouviram quem são os escribas, os doutores, os estudiosos da lei, vão e elogiam a Jesus. Boa resposta. Bom aqui é correto. É alto padrão, é perfeita. Estão elogiando Jesus. Sua resposta, aqueles que tinham mais condições do que os saduceus. Mestre, sua resposta está exegética e hermeneuticamente perfeita. Adequada. O padrão está altíssimo. Boa resposta, mestre. Por que será que o versículo 39 está aqui? Estamos chegando ao fim da mensagem, mas preste atenção nisso. Você que de fato foi chamado para falar, para entregar a mensagem de Deus. Você que já oficia na condição de pastor, de presbítero. Você que almeja o episcopado, almeja o ministério, almeja para o seminário. A responsabilidade dos escribas era intervir
e evitar que essa situação acontecesse. Os escribas eram as autoridades da lei. Eles tinham a responsabilidade de pararem e dizerem: vocês estão trazendo inferências no texto que não existe. Nós estamos aqui para defender. Advogado da lei é para defender a lei. Eu sou o advogado da lei como ministro. Eu estou aqui para defender a lei. É sobre isso que eu quero falar agora. Todos aqueles que são chamados para pregar o Evangelho, e todo crente é, numa proporção menor do que o pastor, do que o presbítero, do que o seminarista, mas todo crente é chamado para ser advogado, advogada do Evangelho, defender o Evangelho. Mas esses escribas estão lá. A gente sabe que eles tinham oposição contra Jesus. Eles estão lá calados. E isso é, para mim, didático. Deve ser para você, presbítero, seminarista, aspirante. Não se acovarde. Não deixe de fazer o seu papel, de defender a lei de Deus. Não fique só no fim, é muito conveniente, não é, escriba? Depois de esperar Jesus dar a resposta, de deixá-lo sozinho, em apuros naquela situação, é muito fácil dizer: olha, muito boa resposta. Como eu disse, eu teria dito a mesma coisa. Correta, alto padrão viu a sua resposta. Por que você não disse, doutor da lei? Por que você se omitiu? Por que você ficou calado enquanto você viu a santa lei de Deus ser adulterada? É uma grande lição para mim e para todos aqueles que foram chamados para serem defensores, advogados da palavra de Deus. Se eu perguntar aqui a você, ou algum cristão fiel, se o que está acontecendo aqui nessa narrativa foi um desrespeito a Jesus, a autoridade, a capacidade de Jesus, a vocação de Jesus, a resposta vai ser unânime: sim, pastor. Foi um desrespeito que esses saduceus fizeram. Aí eu pergunto a você, que concorda comigo, quem foi que fez isso? Quem eram esses saduceus? Leigos. Pessoas que não tinham capacidade nem autoridade de se levantar contra o ministro da palavra, Cristo. Mas qual foi o propósito deles? Tentarem impor seu pensamento estranho à Escritura. Com que propósito? Para conseguir derrotar Jesus, para vencer Jesus, para desmoralizar Jesus. E atenção, lembre-se, o versículo 28, eles chegam para Jesus e chamam Jesus de mestre. Mestre, por que eu faço essa referência, caminhando para o fim da nossa mensagem? Porque igualmente hoje, muitos crentes, repito, que já disse em outra ocasião recente, desrespeitam a autoridade de ministros fiéis, ministros escravos da Escritura, tanto crentes como pessoas de liderança, desconsideram a autoridade daquele que de fato foi preparado por Deus, não só no aspecto espiritual, como no aspecto acadêmico, recebeu dons e vocações e talentos para isto, mas desrespeitam exatamente como os saduceus fizeram com Jesus. Dizem: muito boa a sua palavra, viu, pastor? Muito boa a sua exposição, viu? Enquanto essa exposição não for de encontro aos seus interesses. Mas quando trazem inferências, pensamentos estranhos, abrem a boca para falar com o pastor sobre coisas que não estão na Bíblia. E muitas vezes, escutem isso, candidatos, a maioria delas, o pastor tem que ser paciente, o pastor tem que ser misericordioso com aqueles que não sabem o que estão falando. Às vezes o pastor tem que se calar e tratar aquele assunto depois, para não parecer que o pastor não está sabendo ouvir, que ele já está prontamente indo de encontro. Mas isso acontece, infelizmente. Muitos pensamentos estranhos ao Evangelho são trazidos e são colocados em confrontação com o pastor, com o ministro da palavra. E se o pastor traz a resposta bíblica, não sei não se essa sua interpretação está boa não. Sei não, viu? Eu não sei não. Eu acho que está errado. O pastor, aquele que foi chamado por Deus, estudou, que tem condições de falar muito mais coisa e mostrar que sabe muito mais, e é por isso que muitos ministros têm caído nesse erro, de tentar impor a sua autoridade, mostrando tanto que sabem. Não, isso é um erro, isso é vaidade, isso é orgulho, isso é um buraco sem fundo. Mas
pessoas que abusam da paciência, da mansidão do ministro, mas insistem em dizer, porque vai de encontro ao seu interesse, a sua fala está errada, viu, pastor? O senhor está equivocado. Eu não sei. Se o senhor pedir para eu explicar, se o senhor cruzar os braços e dizer assim, me explique então, meu irmão, por favor, vá, me explique. Abra a escritura, me mostre o seu embasamento bíblico, eu não vou saber fazer. Mas uma coisa eu também sei, o senhor está errado. Trago essa aplicação final, porque não é à toa. O senhor poderia ter encerrado. Os outros evangelistas, Mateus e Marcos, não trazem esse final. Mas Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, traz, tanto para a exortação daqueles que oficiam, que pregam a palavra, que foram chamados para defender o Evangelho, como aqueles que se sentem chamados para servir a Deus também no ministério da palavra. Ministros fiéis pregam a verdade do Evangelho, todo o conselho de Deus, até acontecer o que aconteceu no versículo 40. Até eles se calarem. Interessante que o versículo 40 diz, eles não ousaram mais fazer perguntas. É interessante que o verbo ousar é ter coragem, suficiente para. Todo mundo se calou. Ninguém mais tinha coragem de falar alguma coisa para o pastor Jesus, para o Supremo Pastor, porque sabiam que se falasse bobagem, iam ouvir de novo o Evangelho sendo exposto de forma perfeita, padrão. Senhor, me ajude. Ministros fiéis devem pregar até que os opositores do Evangelho se calem. Tanto ímpios que vêm contrapor o Evangelho, ministros devem pregar até que eles se calem, até que eles percam a coragem. Eu não tenho mais como falar, já antes de ser pastor, inclusive, já passei por situações gloriosas do Evangelho. Pessoas ímpios, inteligentíssimos, mas que foram vencidos pela verdade do Evangelho. Ministros, sobretudo ministros, mais do que nunca, devem fazer isso. Mas ministros também devem pregar até que a ousadia de crentes, leigos, que não sabem nada da Bíblia, não sabem o suficiente para debater com o pastor, crentes rebeldes, também se calem, também fiquem, percam a coragem, não tenham mais coragem suficiente de contrapor não a palavra do pastor, mas a palavra do Evangelho. Vamos orar. Deus bendito, obrigado, Senhor, pela palavra pregada aos nossos corações. Obrigado porque somos filhos da ressurreição. Porque, ao contrário do que muitos distorcem a Tua palavra, o casamento é uma grande bênção para o nosso deleite, para a nossa consolação em meio às misérias dessa vida manchada pelo pecado. Mas é uma consolação para nós ouvirmos da Tua santa boca, Logos de Deus, que haverá uma nova era, um novo tempo eterno, em que os nossos relacionamentos serão muito superiores, serão perfeitos, além da perfeição que nós podemos imaginar. E nós desfrutaremos de todos os benefícios da ressurreição, como filhos do Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que os Teus filhos aqui presentes estejam com o coração voltado para esta verdade e perseverem crentes nisso, e que também aqueles que aqui se encontram e que estão afastados do Senhor, olhem para a Tua palavra e se voltem hoje para Ti. Aplique, Espírito Santo, a Tua palavra aos nossos corações. É o que Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.